So box, box, box. E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Box Box Box, o original. Eu sou o Denis Augusto e estou aqui com o Felipe Junqueira. E vamos nós, mais um episódio. Será que é mais um episódio de mais uma Fórmula 1 que mais uma vez o renascimento de Max Verstappen? Agora ele tem 2 vitórias seguidas, né? E depois de um fim de semana trágico da McLaren, com o Oscar bem piastro das ideias, batendo e se dando bem até no tanto que se deu mal, a barrinha de chocolate e a banana e uma F1 TV pra passar todas as voltas, a gente tem um cenário complexo que, de regular, a gente só teve a Ferrari perdida mais uma vez a ponto de se esquecer de mandar de trocar posição e gerar várias tretas e parar na thumbnail do quali, de caos, enfim. O caos abraça a Ferrari, né, Felipe? Então, no meio desse caos todo, vamos à pauta de verdade aqui. O nosso pódio foi Max Verstappen, George Russell, cinza, e Carlos Sainz, usando o carro azul para chegar longe. Um pódio bem diverso, mas ele foi diverso muito por conta de que os papaias escorregaram no mamão. Então já vamos puxar o Papaya Cast logo de cara, né? I can't, it's broken! It's broken! Back! Papaya Cast. Não dá pra evitar, tem que começar pelo final de semana que sem comentários, né, da McLaren, porque se tinha alguma coisa pra dar errado, deu errado. Inacreditável, cara. O incrível foi, tipo, que eles lideraram treinos, cara. Eles mostraram um desempenho, assim. E, literalmente, na hora do vamos ver, não aconteceu nada demais. Tipo, lameou algumas curvas. Mas foi o necessário pra deixar o caos. Não foi assim, o carro perdeu performance do nada, né? Não foi tipo, porra, eles fizeram um negócio no setup e deu muito errado e agora eles estão muito ferrados. Não, simplesmente deu tudo errado que podia dar errado. Assim, se você pensar, o Piastri saiu bem barato para ele, né? Porque ele cometeu 2 erros, os 2 primeiros erros desde a Austrália. Ele vinha de terminar mais de 40 corridas nos pontos e cometeu um erro grave, 2 erros graves na corrida, né? Ele pulou a largada, o que fez ele deixar o carro morrer, e aí, tentando recuperar, deu uma belíssimo numa panca logo na largada. E o Norris, infelizmente, não conseguiu punir o Piastri, né? Infelizmente pro Norris, óbvio. Não puniu o Piastri por esse erro. E eu acho que, assim, óbvio que a chance do Norris ganhar do Piastri melhorou, né? Na matemática da coisa, melhorou, com certeza. Nos números frios, né? Alguma coisinha Sim, de óbvio, tranquilo. Diminuiu a diferença, parabéns pra você. Mas assim, vamos ver em Singapura como que o Piastri vai voltar, mas a carreira até agora do Piastri na Fórmula 3, na Fórmula 2 e na Fórmula 1, eu diria que indica que ele vai voltar, vai chegar em Singapura como se nada tivesse acontecendo, vai fazer o que ele sempre faz. E o Norris talvez tenha perdido a grande oportunidade de roubar um pouco de pontos do Piastri, pelo Piastri ter cometido um erro. Eu acho que talvez no final do ano, a gente olhando, se o Piastri ganhar o campeonato, a gente vai olhar para essa corrida e pensar, cara, ali realmente o Norris, ali foi a mancada principal do Norris. Veremos. Dito isso, tem que trazer aqui, porque o que se desenhou depois desse fim de semana, e eu ainda acho um pouco precipitado, a próxima corrida vai ser muito importante pra gente delimitar isso. E a próxima corrida, né, a gente não pode esquecer que a gente veio de Monza, super low downforce e velocidade é tudo. Azerbaijão tem que tirar um pouquinho de downforce, mas você precisa fazer curva, porque, né, aquela seção ali do castelo e tal, e várias curvas de 90 graus você precisa, e Singapura, que é o máximo de downforce, tipo Mônaco. Então, a gente vai, em 3 corridas, ver 3 tipos completamente diferentes de pista. Sim, mas aí o que eu ia trazer era outra questão. A gente vai ter uma disputa que a gente vai ter, forçando a amizade mente, 2 pilotos e um modelo, né, disputando.
Ah, você gostou do Lando Norris na Vogue? Ah, tem que ter, né? Até porque essa não é a principal preocupação da vida dele. Ele disse isso. É assim, eu até entendo ele falar isso pra Vogue, né? Porque, pô, dane-se a Vogue, né? Tô um público completamente diferente. Mas é uma frase estranha, né? Eu vou... Aqui, ó. Fábio, música de Vogue, seja lá qual for essa música... Porque eu vou ler aspas, ou algumas aspas, de Lando Norris para a Vogue. Eu quero curtir a minha vida, me divertir e compartilhar isso com os outros. Para mim, essa é a prioridade. A prioridade número 2 é tentar vencer o campeonato. Admitiu o piloto classificado pela revista como honestamente brutal. A história da humanidade é marcada por muitos heróis, mas nenhum deles é tão brutal quanto... Hey, dude. Steve Magal. E ele complementa aqui embaixo algumas outras falas aqui, ó. Você tem uma equipe inteira tentando apoiar vocês dois, mas só um pode vencer. Estressante para toda a equipe. Eu quero aproveitar todo minuto que puder. Porque em 30 anos eu vou ter me aposentado. Sentado no sofá, talvez tenha filhos que vão estar correndo. Eu também acho que em 100 anos ninguém vai ligar para nada que eu fiz. Afirmou Orlando Norris, o novo James Dean da Fórmula 1. Estranho. É estranho pra caramba. Eu entendo, por um lado, ele ter falado isso. Eu compreendo racionalmente esse estoicismo pela daqui a 100 anos ninguém vai ligar, daqui a 30 anos eu vou estar sentado no sofá com os meus filhos. Eu entendo, eu compreendo racionalmente. Eu só não acho que é a mentalidade mais produtiva para um atleta profissional de alto rendimento. Talvez a melhor forma de botar seria essa para mim. Sim. Eu acho que o atleta profissional de alto rendimento, o atleta de ponta, isso é provado em qualquer esporte, né? A gente pode aí pegar o exemplo que você mais gostar, do esporte que você mais gostar fora da Fórmula 1, e vai ser verdade. O atleta de ponta é um bicho pouco gentil, por assim dizer. É matar ou morrer. E eu achei estranho. Eu não tenho nenhum problema dele falar que quer aproveitar a vida. Ok, cara. Tá falando por falar. Tudo bem, ok. A gente sabe que o Norris, a família do Norris tem muito dinheiro. Ele não precisava estar fazendo o que ele tá fazendo, igual o Lance Stroll podia estar curtindo a vida doidado, entendeu? Mas, estando lá, eu acho que essa mentalidade, eu acho estranha ele ter, de estar tão blasé na primeira vez que ele efetivamente tem chance de disputar o título. Porque ano passado, ele estava... Na hora que a McLaren virou o melhor carro, ele já estava muito atrás do Verstappen. Então, ele disputou o título mais ou menos, né? Ele tentou correr atrás. Esse ano, eles chegaram como favoritos, são os favoritos, estão muito na frente. E eu achei estranho ele ser tão blasé com uma coisa que, até onde eu vi, nas poucas décadas que eu acompanho a Fórmula 1, eu nunca vi esse tipo de sentimento de um piloto de ponta. Então, como eu falei no começo, estranho. Cara, sabe o que é mais, talvez, chocante desse rolê todo? Que é algo que a gente até fala pouco, ou falou pouco ao longo desse ano e até do ano passado. Cara, o Lando Norris, ele é um piloto. Ele demonstrou já ser um piloto vencedor. Ah, sim, não tem nenhuma discussão, não tem nenhuma dúvida. Mas eu falo que isso é mais doido porque era pra agora esse sentimento, ou esse... Não é sentimento, mas essa abordagem tá no talo. Porque não tem nada mais que vai deixar Sim. ele, vamos colocar assim, Sim. mais, entre aspas, puxel, mais, entre aspas, empolgado, mais, entre aspas, com vontade de vencer do que isso. Vou te dar um exemplo, então. Leclerc, nessa corrida. Charles Leclerc, não vou antecipar o Ferrari Cast, mas o que o Hamilton, a gente entende, o cara é 7 vezes campeão. Ele tá a fim de disputar 6º lugar? Não, ele quer ganhar. O Leclerc é um piloto de ponta, é um piloto que já provou a qualidade dele. A qualidade dele é indiscutível, ganhou em todos os níveis da Fórmula 1, foi campeão em todos os níveis antes da Fórmula 1, já ganhou corrida, já fez pole, já ganhou o GP de Mônaco. Ele já fez muitas coisas que definem uma carreira bem-sucedida na Fórmula 1. Mas ele não foi campeão. Ele nunca nem disputou um campeonato, né? De verdade, o Leclerc nunca correu atrás de um campeonato. Quando ele tentou, o mais perto ele parou na França, né? Sim, ele teve momentos que parecia que ele ia disputar, mas em nenhum momento ele teve, assim, o ano inteiro o Leclerc foi candidato ao título.
né? Vamos dizer assim. E ele, claramente, não tem interesse em chegar em quinto lugar, não tem interesse em chegar em sexto lugar, não tem interesse em lutar por fazer 4 pontos. Então, eu acho estranho que o Norris, que é um piloto que eu admiro, no sentido da abertura que ele dá para o público, da questão mental dele. Eu admiro muito isso nele. Eu gostaria que outros atletas de ponta fizessem isso, mostrando como a vida de um atleta desse nível é difícil mentalmente. Mas eu acho estranho que ele esteja nesse momento com essa visão do momento que ele está vivendo, entendeu? Eu acho que esse era o momento dele estar, como você falou, naquela gana de, cara, agora só me interessa chegar no topo, entendeu? Nada mais vai me satisfazer que não seja chegar no topo. Eu sei que eu estou me repetindo, mas eu acho estranho que uma pessoa que tem essa noção da saúde mental, do psicológico, não esteja trabalhando nessa mentalidade do matar ou morrer para esse ano. É o que a gente fala, o que eu falo particularmente desde o começo do ano. Não é possível, saca? A gente fica se repetindo, não é, tentando entender isso, entendeu? Eu gosto de falar, você está sendo repetitivo, eu tô repetindo também. Como é possível que aconteceu isso com o Norris, sabe? Porque, cara, eu vou fazer uma afirmação, entre aspas, polêmica aqui, mas antes do Piastri entrar na Fórmula 1, o Norris já tinha mostrado pontos da sua pilotagem que o credenciariam a ser um futuro campeão mundial, que o Piastri pode ser e que até agora não mostrou, entende? Quando ele tava com um carro mais fraco, quando ele disputava muito no meio do pelotão com vários carros em volta dele, ele mostrou traços, tanto de pilotagem quanto de personalidade, para ser esse cara dominante, que ele não está sendo. E que ele não está sendo desde a hora que a oportunidade efetivamente apareceu. Sim, e isso que é o mais doido. Então, assim, fica difícil a gente falar qualquer coisa, porque, Felipe, se o Max Verstappen tivesse com a McLaren e o cara que tivesse 500 mil pontos na frente dele batesse na primeira volta, o que ele faria? O Verstappen assassinaria alguém para chegar em primeiro lugar, para tirar 25 pontos do companheiro de equipe dele, cara. Ele passava por cima da avó dele, que inclusive foi muito fofa, chorando na hora do pódio. Fofíssima a avó dele. Mas ele passava o carro por cima da avó para conseguir ganhar. Porque ele tem essa mentalidade, sempre teve, e a gente já discutiu isso várias vezes, que tem uma sociopatia, no mínimo, do pai dele aí envolvida, ok? Não precisamos voltar nisso, mas eu acho que é o seguinte, e eu falei isso, né, na nossa comunidade de apoiadores, que agora a gente virou uma comunidade, não só um grupo. Sim. Numa das discussões que a gente teve durante a corrida, eu falei, eu não acredito que o Norris está preso atrás de um carro pior que o dele. Eu realmente não acredito que eu tô vendo isso. Assim, o Norris não era pra brigar com o Leclerc, era pra ele jogar o Leclerc no muro, cara. Primeira vez que o Leclerc chegasse pra ultrapassar ele, era pra ele dar um chega pra lá no Leclerc e falar, sai daqui, meu. Sai, cachorro, vai daqui. Eu tô disputando o campeonato, você fica aí, porque, tipo, essa briga não é tua. E você, talvez, tá um pouco pedante, mas talvez se ele fizesse isso com o Leclerc não ia rachar o pau com ele. Eu acho que se ele fizesse isso com o Leclerc, com o Hamilton, eles entenderiam. Isso, porque é o que eles querem, entendeu? Exato, porque eles fariam igual. Sim. Justamente porque o Hamilton... É só a gente lembrar do Hamilton, cara. Pra mim, assim, o Hamilton especificamente, não tem melhor demonstração do que é esse sentimento, né? Essa cabeça do matar ou morrer do que o Hamilton em 2017, cara. Depois que ele perdeu pro Rosberg. Ele destruiu o Bottas. Mas assim, ele não deu chance pro Bottas hora nenhuma, porque ele falou, cara, eu vou ganhar esse campeonato, nem que eu tenha que passar por cima de alguém. E acabou. O Verstappen, a mesma coisa. O Verstappen, na hora que deram um carro para ele que ele poderia competir, nada parou ele. E é curioso que o Norris tenha tido um qualifying. Tudo bem que assim, né, justiça seja feita, o Q3 foi complexo. No final das contas, foi uma volta para cada um. O carnificina. Sim, assim, foi o qualifying inteiro foi complexo. De estabelecer um ritmo, tudo bem. Independente disso, o Norris tem um bom carro. Ele não tem carro para largar em 7º lugar. Em Baku, que tem uma reta gigante. O carro dele não é para largar ali. Era para ele estar entre a Williams e a Menard no mínimo, entendeu? No mínimo do mínimo. Se não fosse... Assim, a gente não pode descontar que realmente o Max Verstappen com o carro de Landau Force, é mágico. Eu tava conversando numa outra situação, num servidor no Discord, e um cara falando assim, porque na verdade o Verstappen, eu falei assim, cara, eu tenho pena da pessoa que gosta de Fórmula 1 e que vê o Verstappen fazendo isso e não para e fala assim, cara, eu acabei de assistir uma coisa mágica. Exatamente, cara, porque Entendeu? ele mais uma vez... E é o que a gente fala aqui, ó. É a 4ª vitória dele.
E as 4 vitórias dele foram todas muito mais soberanas e muito mais impressionantes do que qualquer vitória do Piastri e do Norris esse ano. Sim, porque ele tá vindo de trás, né? Ele massacra o cara, ele sufoca, ele não dá espaço. Sim, se você pensar, o Verstappen, nessa corrida no Azerbaijão, por exemplo, ele não precisava ter sido o último a parar para liderar todas as voltas, para não sair em segundo lugar hora nenhuma. Ele não precisava disso. Ele podia ter feito a estratégia mais segura, ele largou de duro, ele esperou todo mundo parar, tinha 30 e tantos segundos de vantagem, aí ele parou. Por um pit stop que demora 21,5, 20. Quer dizer, uma vantagem absurda. Ele não precisava disso, mas é o que você falou, é a vitória que destrói o pelotão. Assim, ele passa o trator em cima de todo mundo e fala assim, essa corrida é minha. E assim, ele faz isso porque, cara, a gente tá falando aqui, a gente fica na zona segura, né? Ah, mas o que vai acontecer se o Max vencer em Singapura? Ah, mas como é que será que a Fórmula 1 vai lidar com o Max vencendo em Singapura? Cara, na cabeça do Max, o Max já venceu em Singapura na cabeça dele. É isso que é o que a galera não entende. A fome dele já tá à sombra, entendeu? Pode em Singapura a Red Bull ficar em 8º com ele, entendeu? Mas a sombra tá aqui. Incrivelmente, não é uma boa pista pra Red Bull, né? Não, é péssima. É péssima. Só que a sombra já tomou a conta do rolê, entendeu? Sim, já tem gente falando que talvez dê pro Max Verstappen ser campeão, cara. Pensa você da McLaren olhando isso e falando assim, cara, a gente tem quase 700 pontos no campeonato, como que alguém vai ganhar da gente? E é dificílimo, né? Matematicamente é dificílimo o Verstappen conseguir ganhar. Teria que acontecer uma tragédia na McLaren, com o Piastri e com o Norris repetidas vezes. Então, assim, a matemática da coisa é complexa. Bem complexa. Mas o fato das pessoas estarem falando assim, cara, será que é possível? Porque se você virar e falar assim, o Max Verstappen tem que ganhar 7 corridas seguidas. E daí? Ganha. Mas se eu virar pra você e falar assim, mas o Norris pra ganhar tem que ganhar 6 corridas seguidas. Aí você já pensa, porra, aí não sei. Será que dá? Será que... Entendeu? O Verstappen, se você falar assim, ele precisa ganhar 5 corridas seguidas, 7 corridas seguidas, 8 corridas seguidas. Seria surpreendente, mas eu acredito que se deixarem, ele vai, no mínimo, ele vai tentar o melhor que ele pode e vai fazer tudo dentro ou quase dentro das regras para chegar lá. Então, esse que é o rolê, saca? Porque o ainda dá é por conta do peso que você tem. Sim, é o rolo compressor, né, cara? É o rolo compressor vindo atrás. Não é porque, mas tem que ver bem, né? Por conta de que a McLaren faz essas papel rules assim. Não é antipatia com a McLaren, que ela tá estimulando bastante em todo mundo com esse tipo de abordagem no campeonato. É por conta de que todo mundo tá batendo o olho. Cara, só ver o jeito que o Verstappen tá reagindo nas vitórias desse ano e como ele reagia 2 anos atrás, entende? Só do jeito do Max sair pra vibrar em Baku, já deixou uns 3 caras na McLaren com as fraldas cheias, saca? Essa é a diferença do cara, entendeu? Você tem medo, você bate o olho no cara e fala, cara, não é possível que de novo esse cara vai vir que vai tomar da gente. Olha só, o carro da Red Bull melhorou desde que o Horner saiu, eu acho. E tem alguns jornalistas que essa semana já falaram isso, depois do GP de Baku, que houve uma mudança estratégica na forma de lidar com o carro. E é só você ver essa mudança no resultado do Tsunoda, que fez um belo final de semana e que vinha fazendo uma temporada medonha. Ele fez um bom final de semana em Baku. Exatamente. Singapura provavelmente vai ser outro bom final de semana para ele, porque é um circuito que ele teoricamente vai bem. Então, assim, é uma sombra, cara. É uma espada pendurada na cabeça da McLaren. Assim, se vocês perderem isso, é um colapso histórico. Porque a McLaren estava indo para fazer 1000 pontos. Pois é. E aí vai vir as várias narrativas. Porque, cara, Singapura é muito, muito, muito favorável à McLaren. Mas muito mesmo. Sim. Só falando de pneu, tá? Não vamos nem entrar na eficiência mecânica do grip. Só no cuidado com os pneus, a McLaren já tem uma vantagem mega. A pista derrete todo mundo. Se chega lá, o Verstappen faz isso de novo, entendeu? Se ele fica em primeiro e os outros dois, independente da ordem, fica em segundo e terceiro, cara, você derrete a McLaren, simplesmente. Os caras já acaba ali tudo, já vai querer inventar negócio de papaya rules lá. Não, vamos privilegiar quem tiver na frente. E aí vai torcer porque o rapaz que é meia hora atrás falou que não tava nem aí pro campeonato, que era a segunda prioridade na vida dele, vai fazer bico. Então, assim, vai bagunçar, entendeu? Vai. Esse que é o rolê. E aí você pega do outro lado da Red Bull, a gente tem um supletivo, né? Porque quem vai ser rebaixado para segundo carro, né? Porque a gente teve... Rebaixado não, né? Porque é uma vantagem correr com um outro carro. Pelo menos até o Azerbaijão, o Lawson fez um final de semana irrepreensível.
porque foi absurdo, brigando de igual para igual com a equipe que não tinha nada a ver ele tá brigando. Por isso que eu falei rebaixado pro segundo carro da Red Bull. Exato, você vai... a briga é pra quem não vai pra Red Bull, né? É tipo, o Hadjar, de repente no Azerbaijão falou assim, quer saber, eu vou deixar o Lawson mandar bem aqui, vou ficar quieto, porque se eu continuar indo tão bem quanto eu tô indo, já meti um pódio, e daqui a pouco me metem na Red Bull e minha carreira vai pro saco. Então eu tenho que ficar aqui sossegadinho no meu canto. E aí o Tsunoda performou bem, acho que foi a primeira vez, não sei em quanto tempo, que os 4 carros Red Bulls do grid pontuaram. Sim, foi, assim, é inegável que os carros deles estão melhorando. Se não fosse a performance do Sainz, que a gente vai chegar lá, a equipe tinha dado um salto muito positivo no campeonato de construtores, cara. Sim. E aí fica, né, porque vai uma etapa, o Hadjar vai bem, vai outro, o Lawson vai bem. E tem o fantasma do Limblá, né? Que, teoricamente, é o cara que vai ser promovido ao segundo melhor carro da Red Bull no grid, que é o carro da Racing Bulls. Tem muita gente falando nisso. Pois é, mas eu já ouvi falar também, né, que o Tsunoda iria para Aston Martin, mas assim, porque, né, por causa da Honda. Mas, número 1, eu duvido que o Alonso não vá correr em 2026. Então, é essa a luz do fim do túnel que surgiu pro Tsunoda esse fim de semana, né? Porque o Alonso falou... Não, correr eu não falo de correr. Correr, ele vai correr. O que eu tô falando é que o Alonso deu uma entrevista esse fim de semana dizendo que talvez 2026 seja o último ano dele na Fórmula 1. Se o carro não for um foguete, né? O que eu acho um pouco difícil de ser. Se o carro for bom, você pode ter certeza que ele não vai querer largar o osso. Mas vamos colocar que não seja e ele vá pra lá de piloto de teste, ele vai ter que ficar 1 ano na geladeira, mas provavelmente ele vai subir ali, entendeu? Pois é, mas aí... Quantas carreiras já não foram pro saco esperando o Alonso ir embora, né? Mas eu acho que esse ano que vem não der certo, eu acho que ele vai mesmo, porque eu acho que até fica fisicamente difícil pra ele. Pois é, mas se não der certo, mas tem o investimento que a Aston Martin tá fazendo tá alto, vai depender do motor da Honda, obviamente, mas assim, eu não apostaria contra ser um bom carro, assim, pelo menos um carro de brigar por pódio. Tem o Newey que foi pra lá só pra fazer isso, contratou quem ele quis, gastou o dinheiro que ele quis para construir esse carro do ano que vem. Assim, eu ficaria surpreso se não fosse pelo menos um carro de ponta, entendeu? Não, vai lutar pelo título? De repente não, mas vai brigar por uns pódiozinhos? Não me surpreenderia. Sim. E aí a gente tem, né, nesse Resta 1, quem tá mais atrás, obviamente, é o Lawson, só que, como você disse, o Hadjar, entre aspas, deixou ele chegar mais um pouquinho pra deixar a dúvida na galera. Eu não duvidaria do Hadjar assim, cara, não fui tão bem no quali, de repente eu vou ficar aqui no meu canto, marcar uns pontinhos, mas, né, sem fazer nenhuma grande graça, pra ninguém me promover, porque não pode dar certo. Mas, vamos ver, cenas dos próximos capítulos, não é verdade? Exatamente. Assim como a gente teve um capítulo complexo, né? Esse fim de semana, que foi George Russell, né? George Russell que apareceu um dia... Comeu alguma coisa que não devia. Teve um dia lá, tava jogando squash com a galera. No outro dia deu migué nas entrevistas. E no outro dia apareceu cinza no paddock, né? Pois e ainda conseguiu pegar um pódio. É muito interessante porque o Russell faz umas corridas invisíveis, né? Ele não aparece porque ele fica ali na zona neutra, não tá colado nos da frente, nem tá ninguém colado atrás dele. Aí de repente você olha e fala assim, ué, da onde surgiu essa Mercedes? Pois é, meu amigo. Mais uma vez, George Russell foi lá e beliscou. E talvez esse beliscou, a gente voltando só um pouquinho nesse assunto, a gente falando no começo do programa, pode ser um fator muito útil na disputa do campeonato, né? Porque você não pode bobear com o George Russell que ele vai lá e belisca. Ele é um safado. Exatamente, assim, essa coisa, por exemplo, do Piastri e do Norris, né? O Verstappen ganhou, tudo bem, a gente chega em segundo e terceiro e ainda tá tranquilo. Pois é, não necessariamente, né, amigo? Porque não custa nada o Russell ir lá e tomar um segundo, terceiro lugar seu, tu já caiu pra quarto, quinto, e aí? Aí a porca torce o rabo. Exatamente. Então, assim, fica um fator interessante, né? Enquanto outro fator da Mercedes, né? Ele até teve um fim de semana interessante, né? O Antonelli. O Antonelli foi bem, cara. Ele foi bem. Precisava, o menino, né? Tá precisando. Ele com certeza tá precisando também. Tá precisando de uns finais de semana bons. E eu continuo achando que não importa muito, porque a Mercedes deu pra ele a garantia do futuro. Então é tipo, faz aí,
sem susto. Apesar do Toto ter dado uma criticada nele na última corrida, eu acho que ele ainda não tem nenhum risco para a carreira dele. Mas é sempre bom ver ele pilotando bem. E ele foi bem. Realmente foi um bom final de semana para ele. Sim. O fim de semana dele foi bom, mas diferente do dele, o fim de semana vermelho não foi tão bom assim, né, Felipe? Não foi. Começou bem. Uma bosta. Competência que chama. Puta que pariu. Ser ferrarista é complexo. Tá difícil ser ferrarista. Foi nada diferente do que a gente já tá acostumado. Ferraricast. Mas eu quero entender, Felipe, se começou bem, o Hamilton até liderou o treino, por que caralhas o Hamilton ainda muda o setup em cima da hora do quali? É difícil explicar, né, cara? Bem difícil. Eu não entendo também. Eu não entendo porque, hoje em dia, na minha concepção, na forma que eu entendo, a maneira que as equipes de Fórmula 1 estão trabalhando hoje em dia é a seguinte: eles já chegam com o setup meio que escolhido no simulador, comparam os dados do simulador com os dados do FP1 e FP2 para ter certeza. FP2, usualmente, você já está no setup quase que de corrida. Então eu não entendo por que o Hamilton então faz FP1, 2 e 3, e aí antes do quali ele fala, não, vou mudar uma coisa. Por que isso não foi feito antes, entendeu? Por que não deu tempo de testar isso? Porque no FP1, no 2 e no 3, tem um momento da volta rápida. Tem um momento da volta com pouco combustível. Então por que não testou isso antes, entendeu? Por que precisa chegar e arriscar alguma coisa na hora do quali? Porque é um risco, né? Porque na hora que você sai pro quali é parque fermé e acabou, não vai mudar mais nada. Então, eu não entendo, cara. Você pergunta por quê, eu não tenho explicação. Honestamente, eu não sei te dizer, porque pra mim não faz sentido. E, cara, ele tava bem. Não fazia sentido nenhum fazer isso, cara. Sim. Ia liderar o outro treino? Não ia. Mas tudo bem também, pô. Não é que estivesse tudo perdido, na verdade. Exatamente. Ao contrário de Charles Leclerc, que colocou tudo a perder, mais uma vez, no muro, né? Porque o Leclerc ou é muro ou é pole, né? Não tem do meio termo em Baku. Eu acho que as poles dele são fruto da forma dele de conduzir, do quanto que ele realmente vai no limite e extrai, né, na hora de fazer uma pole, ele extrai mais do carro do que o carro depois vai ter ritmo, né, é só a gente ver a conversão pole-vitória dele, que é baixíssima. Isso significa, né, que ele extrai do carro uma coisa que depois você não consegue sustentar por 50, 60, 70 voltas. Mas assim, acontece, cara. Ele bateu, Piastri bateu, tivemos 6 bandeiras vermelhas no qualifying. O qualifying demorou mais que a corrida, de tanto acidente que teve. O qualifying foi mais longo que a corrida de Monza, cara. Sim, não, foi mais longa que a corrida do Azerbaijão, cara. Demorou 2 horas, o quali. Eu acho que só não foi mais longo que o quali que eu relatei de Interlagos no ano passado, né, que a vida aconteceu e ainda estava assistindo o quali, né? Mas assim, foram 6 bandeiras vermelhas, que é o recorde. O Verstappen eu achei engraçadíssimo, que eu tava no onboard dele, né? E o Verstappen tava pé da vida, porque eu falava assim, porra, não é possível, cara. Não sei se ele precisava ir trocar uma fralda. Não, ele precisava ir pro simulador. Exato, tinha uma corrida no iRacing marcada, não sei o que era, cara, mas ele tava com pressa e tava um negócio assim, que ele falava assim, porra, é impossível que todo mundo precise bater, cara. Porra, não dá. O Colapinto, completando o final de semana trágico da Alpine, tirou os 2 carros da Alpine do qualifying, porque ele desclassificou o Gasly. O Gasly foi um dos que ficou no Q1, e aí bateu. Eu ia ressaltar isso, né? O Gasly deu uma escorregadinha, e aí, logo depois, o Colapinto vai lá e pá! Deu um escorregadão. Mas voltando a Ferrari, você ressaltou isso do Leclerc, e isso é só mais um traço de como o Leclerc é um piloto incrível, né? Tanto que ele está sendo até estudado, né, pelos chineses agora. Essa eu achei ótima, essa história, né? Foi fantástica essa história. Eu posso ler aqui um trechinho da reportagem? Manchete do F1 Mania: investigação diz que empresa ligada à China teria acessado dados cerebrais de Leclerc. Uma investigação de 6 meses conduzida pela Hunter Brook Media, citada pelo jornalista Pablo Torre, afirma que dados cerebrais de atletas de elite, entre eles o piloto da Ferrari, Charles Leclerc, podem ter sido recolhidos por uma empresa de neurotecnologia com ligações a entidades chinesas.
De acordo com os documentos obtidos pela apuração, a Brain Co., fabricante do handband de treino mental Foxcalm, teria recebido financiamento de grupos ligados ao Partido Comunista Chinês e estabelecido parcerias com contratantes do setor militar na China. E faz todo sentido porque a Ferrari é vermelha, né? Então, tá tudo em casa. Já tá em casa. Assim, eu tenho alguns comentários a fazer. Número 1. A tal da headband, eles deram para um monte de atletas de ponta. É impossível que ninguém tenha falado que quando você ganha alguma coisa, você vai ser o produto. Número 1. Isso é uma regra do mundo atual. Se você tem um serviço de graça, o produto é você e os seus dados. Número 2. Uma empresa grande da China recebeu alguma coisa do partidão? Amigo, é assim que a China funciona. Sem o partidão, nada funciona lá. Então não é que assim, nossa, por que precisou de 6 meses para descobrir isso, entendeu? Porra, era óbvio. Se você falasse, olha só, uma empresa chinesa me deu um treco aqui de graça que guarda dados de performance. Eu podia ter te falado em 6 minutos. Você pode ter certeza que eles estão usando esses dados para outras coisas. Aqui, ó, outro trecho corrobora o que você falou isso aí, ó. No podcast que divulgou parte da investigação, Pablo Torre destacou a ampla adoção do equipamento no meio esportivo e seu propósito. Abre aspas. O headband, chamado Foxcalm, é incrivelmente popular no mundo dos esportes porque permite aos atletas monitorar suas ondas cerebrais para fins de performance. Você consegue ver quando está calmo, quando está estressado e entrar no fluxo. Aqui, ó. Fontes médicas ouvidas pela reportagem não descartam risco. O médico esportivo Ricardo Ceccarelli, não é Ciccarelli, da Fórmula Medicine, que trabalha com o Leclerc desde a adolescência, afirmou ser possível que esses dados sejam reutilizados para treinar atletas em outros países. Não diga! O próximo Guan Yu Zhou vai vir com as skills do Charles Leclerc, isso aí já tá na minha cabeça perfeito, isso aí Olha não só, aconteceu. Eu acho ótimo, tá? Eu acho fantástico que o governo da China esteja fazendo isso. Por quê? Porque eles vão ensinar os soldados deles a recusarem ordens ruins, que é a coisa que mais acontece com Leclerc. Então eu acho ótimo que os chineses usem isso, porque aí quando os superiores falaram assim, vamos invadir Taiwan, eles vão falar, não, vamos no plano B, entendeu? Então acho ótimo. Eu prefiro o plano Serra. Exato. We're checking. Teve uma ótima, cara, eu comentei até durante a corrida, que o Hamilton virou pro engenheiro dele, né, o Adam, e falou assim, tem um aviso no meu volante. No meio lá, ele tava bem na parte, né, sinuosa do circuito, falou, tem um aviso no meu volante. Aí o Adam falou assim, tá, entendi. Aí deu vontade de falar assim, ô seu cretino, não é pra você entender, é pra você me falar o que é, porque eu não vou conseguir olhar, porque eu estou dirigindo o carro no meio das curvas. Se não é pra você falar entendido, é pra você falar assim, não se preocupe, não é nada. Ou, tipo, olha só, é um problema, entendeu? Mas, exatamente. Não, tá entendido. Porra, foda-se o seu entendido, maluco. Eu achei ótimo, cara. Então, assim, se puder incutir isso, esses sentimentos nos soldados chineses, ótimo, pô. Só temos a ganhar. E falando em sentimentos, nós vamos colocar aqui pra vocês, isso aí é só um drops, hein, que você, ouvinte, vai ter, do nosso grupo exclusivo, porque a Aninha Ramos trouxe tudo o que ela sabe dessa informação pra gente, num áudio aí. Saiu notícia num site que eu nunca tinha ouvido falar e no AS da Espanha, eu acho, que é levemente tabloide, assim, eu não sei até que ponto essa notícia é real, tá, gente? Ou, assim, se os jornalistas são confiáveis, enfim. Mas, bom, tem uma empresa, Brain Co., uma coisa assim, que faz como se fossem umas tiaras, uns negócios assim, de colocar assim na cabeça, que teoricamente ajuda com o foco. E aí muitos atletas começaram a usar isso, dentre eles Charles Leclerc. Mas aí tem, tipo, o Yannick Sinner, o time do Manchester City praticamente inteiro. Ela começou dentro de Harvard e aí depois ela migrou para a China e aparentemente tem muito investimento do governo chinês. E aí, nesses artigos, né, desse site que eu não conheço e do AS, eles falam que o governo chinês está usando os dados que essa empresa coleta a partir dessa tiara, né, os dados de foco, enfim, de ondas cerebrais dos atletas, enfim, de todos os atletas que estão usando, de todas as pessoas que usam, para treinar ou para, enfim, entender padrões cerebrais de atletas de alto nível para treinar soldados, né, para fins militares, enfim. É esse o negócio, e aí virou meme que, né, iam pegar os dados do Charles e eles iam chorar. E, Felipe, para completar o fim de semana do coitado do Charlinho, ele vai tentar voltar pra casa
Pegaram uma tempestade, o pessoal que estava indo para Mônaco não tinha como pousar em Nice, que é do lado, então foi todo mundo mandado para outros lugares. Mas Leclerc, Carlos Sainz, recém-terminado no pódio, e uns amigos resolveram que queriam dormir na própria cama. E aí o que eles fizeram? Pegaram uma van tal qual o personagem do Choque de Cultura, né? E lógico, o Carlos dirigindo, né? Pilotando, né? Porque na van é sempre piloto, né? Piloto! E conduziram de volta pro Principado, né? Coitado deles, né? Foram de van embora. Que tristeza. Nossa, pai. Imagina o Carlos Sainz passar o final de semana inteiro dirigindo um carro de Fórmula 1, uma das máquinas mais modernas, mais incríveis, uma obra-prima da engenharia, para terminar dirigindo uma van alugada. A van até que é bonitinha, não é nem tão fodida. É, pô. E colocaram até aquele meme lá do Jet to Holiday, né, com eles lá no vídeo e tal. Assim, uma boa comédia. Muito bom. E falando em Carlos Sainz, pódio para Williams. Ele teve um momento do Q3, né, que começou a chover, que ele perigou ficar na pole, até o Max Verstappen fazer coisas de Max Verstappen e pegar a pole. Mas o Sainz lutou e meteu um pódiozinho primeiro da Williams, né, no ano. Muito bem colocado, né? Ele fez a dança da chuva certinho, né? Certinho. E o unicórnio. Exatamente. Não foi Juliana Miyahari que mandou. Pelo menos que a gente saiba, Não foi. Né? Até onde a gente sabe, foi aquela menininha fofinha, lourinha. Sim. Inclusive, falando da gloriosa Juliana, a gente pode escutar o que ela tem a dizer. Exatamente. Vamos falar sobre a melhor corrida do ano, concordam? Não, eu sei que não foi, né, gente? Não foi, inclusive ela foi bem chata a maior parte do tempo, mas pra mim ela foi a melhor, porque esse ano tá sendo muito sofrido. Eu não aguento mais essa temporada, dá uma desesperança do caramba, entendeu? Mas aí a esperança volta e eu consigo reafirmar a admiração que eu tenho pelo meu piloto, Carlos Sainz, que fez um pódio e é como se tivesse ganhado a corrida, né? Eu fiquei uns 2 dias rolando o feed do meu Instagram, só dava ele. Eu sei que o meu algoritmo, né, ele é treinado pra me mostrar Carlos Sainz, mas assim, tinha muito conteúdo, né, gente, sobre o pódio do garoto. E foi muito bonita a comemoração da Williams, o apoio do Alex Albon, mesmo tendo tido uma corrida horrível. E foi uma corrida que ele conseguiu ficar em terceiro lugar por mérito próprio, né? Ele não teve quebra na frente, como por exemplo quando ele ganhou a corrida da Austrália, o Verstappen quebrou. Enfim, foi totalmente mérito dele. E aí que eu tô super, super empolgada de novo com as possibilidades que esse time tem no ano que vem. Foi uma corrida, como eu já disse, meio chata, mas é interessante pensar em outras coisas que aconteceram, né? Por exemplo, a vitória do Verstappen, e as pessoas começam a se questionar, será que ele vai conseguir ganhar esse campeonato? Enfim, foi muito interessante, assim. Tocou Smooth Operator um pouco antes deles darem entrevista, o adesivo de unicórnio da fã da Williams que pediu pra ele usar, e aí ele usou, e aí agora ele vai usar o resto do ano, o capacete, o tal do adesivo. Foi perfeito. Só tenho isso a dizer. Mas só complementando rapidinho sobre o Sainz, ele merecia, né, cara? Porque ele mostrou que ele sabe andar bem na frente, né? Tem piloto que é assim, né? Tem piloto que, às vezes, estar na frente flui de modo natural. Sim. E o Sainz parece que é isso que acontece com ele. Porque quando ele tá fora da bagunça, ele rende igual rendeu esse fim de semana. Ele parecia muito com os melhores fins de semana de Ferrari esse fim de semana dele. Desde o treino, sempre consistente. O que é mais incrível é isso acontecer justamente no fim de semana do Albon, que vinha regular o ano inteiro. Que deu tudo errado, né, cara? Impressionante. Incrível, cara. A largada, né? Tinha o Verstappen em primeiro e o Sainz em segundo. Aí, lá atrás, era o Ocon e o Albon. Então, era um sanduíche com pitadas de Verstappen e Ocon, de Williams. E o Albon não conseguiu sair do bolo e deu tudo errado pra ele. Levou punição. Foi... Cara, inacreditável. Foi triste. Foi triste. É inacreditável isso acontecer justo com o fim de semana que o Albon teve, assim, de paralelo. Pois é. Mas é a força do unicórnio, cara. Exatamente. O Sainz nunca mais tira isso do capacete, pelo amor de Deus. Não, nunca mais. Igual o Albon e o cabelo vermelho, né? Que ele parou de pintar o cabelo vermelho e pronto. Exatamente, né? A namorada dele agradeceu, né? As fãs dele agradeceram, mas... É isso aí. Inacreditável. Mas falando inacreditável, só passar por passar, né? O nosso Bortoleto, ele foi prejudicado na estratégia, né? De novo, né? A Sauber lembrando os tempos áureos dela na temporada, Pois que é. não eram mascarados pelos resultados, né? De Mas, novo. cara,
mais uma vez, pelo menos, fica a nota positiva de que, primeiro, ficou na frente do Hülkenberg, segundo, que ele foi consistente, né? Sim, não, e ficou na frente do Hülkenberg no quali e na corrida, que é ótimo. Pilotou muito bem, brigou com o Alonso, né? Tava ali antes da Sauber dar aquela estragada básica na corrida dele, tava brigando no Alonso lá no meio dos pontos, antes do Alonso ter o problema também. Então, assim, foi um bom final de semana, apesar do resultado ter sido um belo 0, né? Mas Sim. eu acho que não tem como negar que o Bortoleto, se tinha alguma dúvida da qualidade do que ele tá entregando, não pode ter mais. Vale lembrar que eu acho que de agora até o fim da temporada, pista que ele conhece mesmo, sim. Talvez Interlagos, né? Não sei do que o Bortoleto andou em Interlagos, mas ele já deve ter andado com certeza. Mas é só Abu Dhabi, né? Exatamente. É alguma sequência, né, para os pilotos que vêm da Fórmula 2 que é ruim, porque são todas pistas novas. Sim. Vai fazer muito trabalho no simulador, vai estar bem preparado, eu duvido. Eu acho que o Bortoleto, uma coisa que ele já deixou claro é que ele se cercou de uma galera boa, ele está se preparando muito bem, né? O Alonso é o manager dele, ele está camarada do Verstappen. Então ele está se cercando de um pessoal que dão bons exemplos, né? Só não pode ouvir o Alonso na hora de mudar de equipe, mas fora isso, tudo vai bem. Então eu acho que ele vai continuar indo bem. Talvez o Hülkenberg tenha uma vantagem em Singapura, porque é uma pista muito difícil. É um final de semana cruel por causa do tempo, né? É uma corrida longa e é uma corrida que é muito cansativa, porque é muito quente, é difícil para o piloto. Então, assim, eu não me surpreenderia com um resultado ruim do Bortoleto em Singapura, na corrida principalmente, mas não tem nenhuma dúvida de que ele está entregando mais do que a Sauber poderia ter imaginado. E aí é torcer para o ano que vem, né, na Audi, ver o que vai ser o carro da Audi e torcer para ele poder continuar tendo aí bons resultados. Aquela segunda pele super refrigerada que foi anunciada no começo do ano, eles estão usando já, né? Eles estão usando, mas honestamente, cara, eu não sei se vai ser suficiente, porque Singapura é muito cruel, cara, é muito úmido, né? Pois é, cara. Então, vamos ver. Eu lembro de questões médicas, né, depois dos grandes prêmios, falando que fulano perdeu 6 quilos, fulano perdeu 5 quilos. É radical. É uma corrida complexa. Fico imaginando aí, Oliver Behrman, Esteban Ocon, sim, Alex sim, Albon, George Russell. Vocês têm que comer macarrão de hoje até o dia da corrida. Sim. Não, e para os novatos vai ser uma corrida muito difícil, né, porque é uma corrida tipo Mônaco, né? Piscou, sim, acabou a corrida para você, porque é muro o tempo todo. Só não tem muro ali na curva, na última curva e na curva 1, né? O resto é tudo muro. Então, deu mole e o bicho pega. Então, vamos ver. Falando em dar mole, vamos ver quem deu mole nesse fim de semana no melhor, pior e decepção. O que você achou, Denis? Cara, meu melhor vai pro Max, por tudo que a gente falou aqui ao longo do programa, e principalmente por deixar o fantasma ativo, entendeu? Ele consegue ainda deixar o fantasma ativo, as pessoas se preocupam com o Max. A gente falou isso no último programa, eu vou repetir aqui. O quanto que a Fórmula 1 é dependente desse cara pra entregar entretenimento, saca? Porque a galera fala, mas tem várias coisinhas que a Fórmula 1 entrega hoje em dia, né? Com o avanço da tecnologia, que você tem mais acesso à informação, tem rádios, tem telemetria, tem tudo mais e tal assim. Mas pra quem gosta, né? Agora aquela emoção do esporte, assim, aquele negócio mais plástico, quem entrega ainda é o Max, saca? Exato. Eu sou uma pessoa que gosto muito. Eu, por exemplo, gostei da corrida de Baku, porque eu gosto muito da estratégia. Eu acho uma das coisas mais incríveis da Fórmula 1 é a batalha de estratégia. Mas eu sei que eu não sou a maioria. Então, assim, a maioria quer ver o piloto super-homem. E o piloto super-homem, como você falou, é um, cara. Exatamente. Que é o meu melhor também, não indiscutivelmente. Você pode falar, podemos fazer uma menção honrosa pro Sainz, pro Lawson, com certeza. Mas o melhor é o Verstappen. Sim, totalmente. Cara, o meu pior, eu vou entregar pro Oscar porque ele aparentemente sentiu o rolê, saca? Pelo menos esse fim de semana. Como você falou, pode daqui 10 dias, 15 dias ele chegar lá em Singapura e fazer o básico que a McLaren consegue entregar assim que ele já pode garantir uma vitória. Mas, esse fim de semana, a hora que ele deixou as coisas saírem do controle, desandou a maionese legal. E eu acho que a essa altura do campeonato desandar a maionese do jeito que foi é um tanto quanto perigoso. E já eu achei que o Norris foi pior. Justamente, mas só funciona se você falar o seu pior antes. Porque justamente por você ter achado o Piastri pior, o Norris não ter aproveitado, pra mim, foi pior. Porque o Piastri não cometia erros há muito tempo.
O último erro dele foi lá na Austrália, né? Naquela hora que choveu e ele saiu da pista. Depois disso, ele nunca mais tinha cometido um erro. E o Norris, justamente no último programa, a gente falou, ele precisa que o Piastri cometa erros. O Piastri cometeu 3 erros graves, todos eles, qualifying, largada e a batida da primeira volta. E o Norris não aproveitou. O Norris marcou 6 pontos. Agora ele está a 25 do Piastri. Quer dizer, uma vitória, né? Tem um ponto do Norris que a gente não citou e que vou trazer aqui agora, que é importante, mas que advoga a favor e contra ele ao mesmo tempo. Que depois que teve a bandeira vermelha, se eu não me engano, do próprio Piastri, na hora de ir pra pista, o primeiro que foi o Norris. E a pista tava imunda, porque tava ventando pra cacete e tal assim, e ele não conseguiu tirar tempo daquilo. Tava ventando e chovendo, mas ele não conseguiu tirar tempo, concordo, ele tava limpando a pista pra todo mundo que tava vindo atrás, e isso é um erro da equipe, né? Tudo bem. Mas mesmo assim, ele errou na volta dele num nível que não dá pra errar. Errou, ele encostou no muro, cara. Sim, a diferença dele pro Verstappen naquela volta não é possível. Você não pode disputar o título e não conseguir fazer um one-shot qualifying e fazer uma cagada daquela, entendeu? Mas é o que eu falei já anteriormente. Isso advoga, entre aspas, a favor dele e contra também. Porque, porra, não é possível. Ele tá lá 7 anos no McLaren. Ele ainda depende da equipe tanto assim. O cara não consegue analisar um bom momento para ir pra pista também, assim. Tem que ser tudo... 120% tem que obedecer papai a rule. Tem que ficar esperando o que a McLaren vai decidir pra ele. Cara... Exato. Talvez tá na hora de ir pra Ferrari, ficar um ano pra Ferrari pra aprender a se virar sozinho. Alguma coisa, você falar, filha, eu não vou fazer isso não. Você vai me desculpar, mas não vou fazer isso não. Tem que aprender a se virar sozinho, menino. Assim como a minha decepção, exato, que se vira muito bem sozinho, mas nesse fim de semana só virou pro muro, que foi o Leclerc. A minha decepção foi pra Ferrari inteira, porque eu achei que foi um final de semana muito fraco. E, assim, coroado com chave de bosta por eles no final não terem trocado o lugar do Leclerc com o Hamilton. Tudo bem que eles não se importam, né? Eu duvido que o Hamilton e o Leclerc se importem com quem chegou em 7º e quem chegou em 8º. Mas é o tipo da coisa que demonstra que não tá fluindo, entendeu? Eu coloquei ele como decepção porque era o fim de semana que a Ferrari tinha pra vencer até o final do ano. A Ferrari vai fechar o ano sem vitória. Não vai vencer. A menos que aconteça um caos de Interlagos, a Ferrari se aproveite disso, né? Que é totalmente possível. Era a última pista que favorecia a Ferrari, né? E agora, então, assim... Qual que foi o último ano sem vitória da Ferrari? Foi aquele ano do GP da Toscana, né? Sim. 2020. Então, assim, parabéns, Ferrari. Mais um ano desse jeitinho gostosinho. Vamos nós. So, box. Enfim, gente, muito obrigado por terem ouvido aqui, mas um muito obrigado gigantesco aos nossos queridos apoiadores que fazem esse rolê acontecer com tanto carinho, com tanto amor pra gente. Sempre. E nos apoiam todo fim de semana e estão, não no fim de semana, mas todo mês, né? E estão conosco, sim, todo fim de semana, nossa super comunidade da Fórmula 1, né? Que a gente tem dentro do Box. Inclusive, vou mandar um meme que a gente tava vendo agora há pouco dos Move Operators lá no nosso grupo de memes, né? Que é muito bom. Com certeza. E nós temos que fazer um agradecimento nominal, né, Felipe? Primeiramente, apoiadores Monza. Obrigado de coração. E também aos nossos gloriosos apoiadores Leonardo Fernandes, Marcelo Alonso, Bruno Lopes, Isabela Marques, Hugo Costermani, Rafa Rodrigues, Jaime de Oliveira, Andressa Venturi, Ed Silva, Jéssica de Araújo, Márcio Ferreira, Bruna Soares, Felipe Sueiro, Viviane Rocha, Leco Ferreira e Fernando Jambeiro. E se você quer apoiar a gente, vai lá no apoia.se/boxboxbox. Dê 5 estrelinhas no seu agregador de podcast favorito. Mande para o seu amigo que gosta de Fórmula 1 e que não conhece o Box, né? É sempre bom também. Sim. Obrigue o seu namorado a ouvir isso o é Box, bom. Isso é interessante. Se ele não tiver que falar que porque Fórmula 1, você fala pra ele, não, vem escutar aqui um negócio comigo. Exatamente. E também dê um pix pra gente no podcastboxboxbox@gmail.com, se eu não estiver muito enganado. Você não está enganado. Se nós estivermos enganados, o Fábio, que ele sempre dá um talento no episódio, vai dar um talento de fazer dar certo a informação chegar pra vocês aqui. A gente tinha que adicionar também um agradecimento nominal ao Fábio também, que é merecedor. Sim. É merecedor de todas as palmas e um Tocantins inteiro pra ele. Não acredito! Ai, que vergonha!
Enfim, é isso. Muito provavelmente teremos uma live. Gente, eu ainda estou na saga de fazer a Aninha fazer o PPT que ela defende o Charles Leclerc, entendeu? Vai ser muito importante ela colocar também esse GP de Baku pra defender no PPT. Então, se vocês querem que ela faça uma live defendendo o Charles Leclerc, vai lá no Twitter dela, no Instagram dela lá e vai no nosso grupo de apoiadores também, vai lá e fala, Aninha, quero o PPT do Charlinho na live. Então, entendeu? Que ela vai fazer isso aí. Então, pra gente fazer uma live disso. Se não, temos o nosso próximo encontro em Singapura, e eu queria dizer que não estou ansioso por Singapura, mas tal qual as pessoas esperando o projeto habitacional do Maluf nos anos 90, estou um pouquinho sim. É isso, gente. Muito obrigado e Box.